Vamos começar. Qual foi a que vocês fizeram? Temos 4 está para 9, assim como 3 está para x. Ou eu posso fazer 3 está para 4, assim como x está para 9. Vai dar no mesmo. Então, temos aqui 4x igual a 27. X vai ser igual a 27 dividido por 4. X vai ser igual a quanto? 6,75. Vou fazer a divisão aqui. Isso mesmo, Professor, pra mim é dar errado, porque 6,75. ele é um número decimal, entendeu? Mas Não. Vocês sempre acham que o número tem que ser sempre inteiro. Não. Fiquem atentos, vocês estão trabalhando com números reais. Teorema da bissetriz interna. O teorema da bissetriz interna diz o quê? Que em todo triângulo, é isso, a bissetriz de cada ângulo interno divide o lado oposto a esse ângulo em duas partes proporcionais aos lados que formam esse ângulo. Então, nesse caso daqui, a gente vai aplicar essa proporção da mesma maneira. Então, posso fazer aqui, ó, 20 está para 10, está para assim X. como 24 está para x. Vixe, deixa eu tirar o som aqui. Então, vamos lá. Continuando, então, temos 20x É igual é a igual a 12. 240. Na figura a seguir, AD é bissetriz do ângulo A. E os lados do triângulo medem AB igual a 15. Vamos colocar aqui, ó. AB igual a 15. AC igual a 24. BC igual a 13. Então, eu tenho esse segmento todo aqui, ó, desse lado desse triângulo. 13. Sabendo que BD é igual a 5, a questão que ele já deu a resposta. Calcule o valor de DC. Pelo amor de Deus, né? Essa questão aqui. Questão completamente idiota. Se de B até D mede 13 e o total aqui, ou se de B até C mede 13 e B até D mede 5, é simplesmente a diferença entre 13 e menos 5 para encontrar aqui, ó. Não é isso? 8. Seria quanto? 8. Aí, professor, você Questão poderia ridícula, não presentear é a isso? gente, botar várias Mas dessas vamos lá, só questõezinhas para... na prova. Olha só que amor. Não tem problema não, poderia colocar tudo isso no prova. Essa questão daí, essa questão aí é incompreensível ele ter feito uma coisa dessa. Mas vamos fazer o cálculo aqui só para dizer que a gente fez o cálculo de alguma coisa. Só para a gente relatar para ver se dá 8 mesmo. Olha só, 24 está para x, assim como 15 está para 5. Aqui a gente já pode simplificar. Ó, 15 dividido por 3 dá uma divisão exata. Ou 15 dividido por 5. Então 24 está para x igual a 3 para 1. Ó, fazendo cruz credo, eu tenho 3x igual a 24. Não é isso? Bom, então temos aqui o seguinte. Observe duas fotografias, sabendo que a segunda é a ampliação da primeira. Note que as medidas da segunda fotografia são o dobro das medidas indicadas na primeira. Por esse motivo, dizemos que a segunda fotografia é ampliação na razão de 2, ou seja, 7,12 está para... Faltou alguma coisinha aqui. Acho que ele cobriu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro.
Tá aqui assim, ó. 7,12 está para 3,36. Então ele fez o quê? Em relação da maior para menor, ele fez o quê? A altura está para a altura da menor, a altura da maior está para a altura da menor, assim como a largura ou comprimento, vamos dizer 10,18, está para a largura ou o comprimento da menor, 5,09. E aí, quando foi simplificado, a gente observou que realmente 7,12 é o dobro de 3,36. 10,18 é o dobro de 5,9. Dizemos que ele está na razão de 2. Ou você pode dizer que ele está na razão de 2 para 1, ou seja, a foto ampliada é o dobro da foto original. Mas aí vocês vão perceber o seguinte, olha só, tem que ter cuidado com essas em relação à ampliação. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês estão fazendo trabalhos no Word, quando a gente coloca uma imagem, a gente tem que ter cuidado quando a gente amplia essa imagem. Você sabe que tem os lados corretos para poder fazer ampliação, não é isso? Porque senão ela tem a distorção, a gente não está fazendo a ampliação de forma correta. Então, se você puxa para o lado, ele só vai tender a ampliar o seu comprimento. Mas se você pegar pelas pontas da imagem e puxar, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um aumento proporcional. É isso que acontece com as fotografias. Então a gente tem que ter cuidado na hora de fazer isso e observar essas ampliações. Para elas serem proporcionais, por exemplo, quando a gente faz essa ampliação, aparece aquele maisinho aqui, a gente puxa daqui, não é isso? Porque aí ela amplia proporcionalmente. Se a gente puxa pela lateral, já não é mais proporcional. Então as características da fotografia foram preservadas. Então é o que acontece quando a gente faz ampliação de uma imagem em qualquer aplicativo de imagem. Por exemplo, o Word, que é mais comum a vocês. Isso acontece, dizemos que as figuras são semelhantes. E para produzir uma ampliação ou redução de imagens, temos à disposição muitas ferramentas tecnológicas, mas também podemos ampliar ou reduzir figuras usando malha quadriculada e uma régua. Que a gente não vai precisar fazer isso, a gente não tem aqui a preocupação em fazer ampliação de imagens. A gente vai trabalhar com a parte mais desse cálculo para ver se as figuras são semelhantes. Bora lá. E aí a gente vai para a semelhança de polígonos, ele vai funcionar para semelhança de triângulos. Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são... Quando ele fala aqui que os ângulos correspondentes são congruentes, vamos dizer aqui, ó, eu tenho esse ângulo que é de 90 graus, ele é correspondente a esse ângulo também de 90 graus, então são congruentes. Esse ângulo daqui é correspondente a esse ângulo de cá. Então, eu tenho também ângulos congruentes. Mas como todo retângulo tem os 4 ângulos retos, eu não preciso verificar todos. Então, eu já sei que todos os ângulos correspondentes nesses dois retângulos, eles são congruentes. Mas isso aqui não é o suficiente. Eu tenho que observar também outra coisa. Observei, os ângulos, eles são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes, eu vou partir para a próxima etapa. Ok? E os lados correspondentes, eles são proporcionais. Então, se formos observar a mesma coisa aqui, ó, da figura maior para ampliação para a original, 4 está para 2, assim como 8 está para 4, nós vamos ver que a ampliação, ó, é proporcional porque corresponde à razão entre os seus lados correspondentes, ela corresponde ao dobro. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2. Então, para duas figuras serem semelhantes, dois polígonos serem semelhantes, a gente vai observar dois momentos. Os ângulos correspondentes eles são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Okay? Eles foram ampliados na mesma
razão, na mesma proporção. E aí ele diz aqui, ó, razão entre perímetros de um polígono semelhante é igual à razão de semelhança entre eles. Pronto. O que é que a gente vai observar aqui agora nesse momento? Quando nós temos dois polígonos e observamos que seus lados correspondentes são proporcionais, vai acontecer também que o perímetro, tá vendo? A razão entre seus perímetros também será a mesma. Então, observe o seguinte aqui, ó. Podemos determinar a razão entre os perímetros dos polígonos semelhantes observando os retângulos do perímetro menor, que é 12, e do perímetro maior, que é 24. Então, você observa aqui, ó. Perímetro desse retângulo aqui grandão, você tem 8, 16, 16 mais 8, 24. E aqui eu tenho 12. Quando a gente for calcular a razão entre esses dois perímetros, ó, 4 mais 2, 6, 6 mais 6, 12, tá vendo? Quando a gente for calcular a razão entre os perímetros, vai dar no mesmo, ó. 24 para 12, que vai ser também na razão de 2 para 1, ou a razão de 2, ou seja, o perímetro também dobrou. Ok? Tudo tranquilo aí? Esse 2 aqui, também nós já falamos, ele é chamado de razão de semelhança e ele vai ser simbolizado pelo K. Então, a razão de semelhança é de 2 para 1. Só lembrando, eu posso escrever tanto assim, de 2 para 1, quer dizer que eu tenho o dobro, ou simplesmente K igual a 2. Tanto faz. Também podemos determinar a razão entre as áreas. Então, o que é que vai acontecer? A razão entre as áreas, eu vou calcular qual é a área de cada um deles. Vamos lá. A área desse retângulo daqui, 8 vezes 4, dá 32, não é isso? Então, aqui eu tenho 32 unidades de área. E aqui, 4 vezes 2, 8. A área daqui é igual a 8. Se eu fizer a razão também da maior para menor, olha só o que é que vai acontecer. K vai ser 32 para 8, que vai ser igual a 4. Aí você vai dizer assim, ah, mas professor, não deu 2 igual aos outros. Pois então, a razão entre as áreas dos polígonos semelhantes, ele vai ser K ao quadrado. Qual foi a razão de semelhança tanto entre seus lados correspondentes e seu perímetro? Não foi 2? Se eu quiser saber a razão entre as suas áreas, sem precisar calcular, basta eu pegar o 2 e elevar ao quadrado. Então, a razão de semelhança entre as áreas vai ser, ó, 2 ao quadrado vai ser igual a 4. É exatamente o que nós encontramos aqui, ó. Basta fazer isso. Então, a razão de semelhança entre suas áreas vai ser o quê? O K ao quadrado. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu botar uma tela em branco aqui só para exemplificar para vocês. Só para ficar mais evidente. Tá sendo perfeito não, viu, gente? Eu posso dizer que esses dois retângulos eles são semelhantes? Eu quero que vocês determinem a razão de semelhança
da ampliação para a redução, ou seja, do maior para o menor. Qual é a razão de semelhança? Quatro. Isso, 4, 4 para 1. Mas antes de mais nada, eu estou afirmando que essas duas figuras elas são retângulos. Então eu posso dizer que eles são semelhantes, esses dois retângulos. O que, professor? Pronto, vou repetir, olha só. Eu estou afirmando, apesar do desenho não estar sendo bem nítido porque tem algumas linhas tortas aí, eu estou afirmando que essas duas figuras são retângulos, ok? Eu posso dizer que esses dois retângulos são semelhantes, eu posso afirmar que eles são dois semelhantes depois de ter dito que eles são retângulos. Esses dois polígonos, Sim, eles são semelhantes? Sim. Agora me dê uma explicação. Por que eles são semelhantes? porque eles têm os ângulos correspondentes e têm a razão de proporção, semelhança. Pronto. Só faltou especificar um pouquinho mais. Todos ângulos Porque ele tem o congruentes, quê? Os ângulos correspondentes congruentes. E isso, os ângulos correspondentes congruentes e o que mais? proporcionais. Os lados correspondentes são o quê? Proporcionais. Então essa é a explicação. Então se eu pegar a razão de semelhança do maior para o menor, eu vou ter o que aqui? Deixa eu mudar aqui a cor. 12 para 3, 28 para 7, todos vão dar o quê? 4, não é isso? Então a razão de semelhança é de 4 ou 4 para 1. Qual é a razão de semelhança entre os seus perímetros? E aí eu quero o perímetro do menor e o perímetro do maior. Qual é o perímetro do maior? Do menor é 21. Do menor é 21. Certeza? Não, não, peraí. Quatrocentos e quarenta e um. Não. O perímetro. O perímetro. É 10. Quem é 20. perímetro? Na soma da medida dos Oxi. lados? 10. Do menor é 10. Ou, desculpe, é 20. Pronto, é 20. Eu que errei aqui. E do maior? 80? 80. Pronto. Vamos verificar se a razão entre os perímetros ela também vai ser igual a 4. Então aqui eu tenho os lados correspondentes e o perímetro, vamos ver, 80 para 20. Também deu 4, não foi isso? A razão de semelhança é K. Agora preste atenção. Eu não tenho aqui a área e eu não quero calcular a área. O que foi que eu falei para vocês agora? Que a razão de semelhança entre as áreas, ela vai ser o quê? O K ao quadrado. Só você já tendo aí o valor de K, tanto dos lados correspondentes, que é a razão de semelhança, que é 4, quanto dos seus perímetros, qual vai ser a razão de semelhança entre as suas áreas? Aqui foi do perímetro. E aí, gente?
Gente, fala alguma coisa. A razão de semelhança entre suas áreas é o k ao quadrado. Quem é a razão de semelhança entre lado e perímetro? Não, Eduardo, presta atenção. Ó, eu não queria a resposta, eu queria que você me desse assim, olha. Qual é a razão de semelhança sem precisar calcular as áreas? Para calcular a razão de semelhança entre as áreas, gente, é k ao quadrado. Qual é a razão de semelhança? Não é 4? Quanto é que é 4 ao quadrado? 16? Pronto, 16. A razão de semelhança é 16. Acabou. Mas se você calcular as áreas, você encontrou quanto, Eduardo? Bota aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eduardo calculou aqui. 336 do maior, não foi isso? Que foi 28 vezes 12. E a do menor foi a de 21 centímetros quadrados, centímetros quadrados. Se você pegar aí a razão de semelhança entre um e outro, quer dizer, 336 dividido por 21, vai dar 16. Exatamente. Então você não precisa ter as áreas para poder encontrar a razão de semelhança. É isso que eu quero dizer, porque uma hora a questão, por mais que você ache, eu vou ter que fazer tanto cálculo assim, vou ter que calcular a área para depois calcular a razão, não. Se você tiver a medida dos lados correspondentes, você calcula a razão entre eles e determina que a razão entre as suas áreas vai ser o quê? O k ao quadrado. Só isso. Compreendido? Sim. Pronto. Vamos lá então. Vamos ver alguns exercícios aqui. Vamos começar com umas perguntas aqui. Então temos aqui o seguinte: classifique cada uma das sentenças a seguir como verdadeira V. Que página, professor? Eduardo, página 28. Eduardo, se eles derem diferente é porque eles não são proporcionais. Você não vai calcular a razão, entendeu? Eu só posso calcular a razão entre eles se eles são semelhantes. Primeiro eu verifico se eles são semelhantes. Então a questão vai dizer, mas se a questão não disser, você vai escrever, não são figuras semelhantes. Entendeu? Você não pode calcular essa razão se eu tenho duas figuras que não são semelhantes. Por isso que eu pedi para vocês observarem. Olha, entenda que para polígonos ser semelhantes, eu tenho que ter os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. É isso que eu vou verificar. Verifiquei que os ângulos correspondentes são congruentes? Etapa vencida. Vou para o próximo. Vou verificar se os lados correspondentes são iguais ou são proporcionais. Não são proporcionais? Descarto. Bota lá, figura não semelhante. Acabou. Então você não pode calcular a razão entre as áreas de figuras que não são semelhantes. Vamos lá. Questão de número, página 28, questão de número 8. E tem que justificar a resposta, né? Vou classificar como verdadeiro ou falso e justificar. A. Dois triângulos equiláteros. Todo mundo lembra o que é Sim. um triângulo equilátero? É um ângulo de O 60 que é um graus. triângulo equilátero? Não. É quando o triângulo tem Não, todos os lados não, iguais? não é isso.
Isso, triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados iguais. Logo, uma coisa que eu vou dizer para vocês, se um triângulo ele é equilátero, ele também é equiângulo, porque todos os seus ângulos também são iguais. E aí vem aqui, ó. Dois triângulos equiláteros Verdadeiro. são sempre semelhantes? Verdadeiro. Por quê? Eu dei a explicação agora. Porque tem lados iguais, né? Ele tem todos os ângulos correspondentes congruentes, não é isso? Todos os ângulos correspondentes são congruentes. Eles medem quanto? 60 graus. Cada ângulo interno desse triângulo. Isso. Então, todos os seus ângulos correspondentes são congruentes. E todos os seus lados, nesse caso aí, serão proporcionais. Eles vão ser sempre uma ampliação perfeita. Porque todos os seus lados vão ter a mesma medida. Certo? Então, bora lá. Coloca aqui, ó. Então, é verdadeira, pois todos os seus ângulos correspondentes são congruentes. Vou botar aqui a 60 graus e todos os lados proporcionais. Letra B. Dois retângulos são sempre Falso. semelhantes. Falso. Me dê aí Porque a tem lados Porque os lados diferentes. justificativa podem não ser porque iguais. os lados não podem ser iguais, não. Os lados não podem ser proporcionais. Para lado, a gente vai usar a palavra proporcional, ok? Para o ângulo, a gente vai olhar sempre iguais, congruentes. Então a resposta é isso mesmo, falso. Pois os ângulos podem ser congruentes, mas os lados podem não ser proporcionais. Vamos lá. Letra C. Dois Verdadeiro. quadrados são sempre semelhantes. A justificativa é a mesma do triângulo equilátero, não é isso? É a mesma. Então é verdadeiro. Nesse caso aí, todos os seus ângulos são E tem lados 90 graus, são proporcionais. iguais. Isso.
Letra D e última. Dois hexágonos regulares, olha a palavra regular aí, que ela é muito importante nessa situação. Vocês, o ano passado, trabalharam com figuras regulares. Vocês lembram o que é que significa esse regular aí? Eles têm Eu posso dizer que iguais, o os ângulos triângulo... congruentes e os Fala, lados. Iane, pode falar. Isso. Isso, Iane, correto. Então, posso dizer que o triângulo equilátero, ele é um polígono regular. O quadrado também é um polígono regular. Por quê? Porque ele possui todos os seus ângulos congruentes e seus lados também congruentes. Então, dois hexágonos são sempre... Desculpe, dois hexágonos Verdadeiro. regulares são sempre semelhantes? Verdadeiro, verdadeiro. Ok? Os ângulos serão sempre congruentes, todos os seus E ângulos proporcionais. serão congruentes. Deixa eu mudar aqui. E se os lados serão proporcionais. Então, verdadeiro. Pronto. Então, não esquece mais. Para eu ter semelhança entre eles, eu tenho que observar esses dois casos. E a gente vai aplicar sempre, para descobrir qual o valor de K, a razão entre um e outro, ok? Não funciona assim não, viu? Que eu quero que vocês aprendam. Bom, gente, para serem semelhantes, eles devem ter o quê? Os lados proporcionais e seus ângulos, os lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. Isso ele já está dizendo que é. Então eu vou aplicar justamente essa razão de semelhança. Vamos descobrir quem é K. Ou o valor de x e de y nesse caso daqui. Depois a gente pode até descobrir o valor de K, se caso a questão peça. Nesse caso ele não pediu, mas fica bem claro aqui. Vocês preferiram fazer de qual maneira? Do maior para o menor ou do Do maior menor para o para o menor. maior? Pronto. Mas eu vou dizer para vocês, tanto faz, ok? Não fiquem presos só a essa ideia de pegar do maior para o menor, não. Para vocês não ficarem confusos. Ah, do menor para o maior vai dar errado? Não, vai dar o mesmo resultado. Eu perguntei porque eu vou fazer da mesma maneira que vocês fizeram. Vamos lá então. Temos aqui o seguinte. Já que eles são semelhantes, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, 10 está para x, assim como 15 está para y, assim como 20 está para 12. Isso daqui vai ser a razão de semelhança. E eu já tenho aí, ó, a razão de semelhança é só eu pegar esse 20 para 12 e simplificar. Então, K... Ah, mas professor, eu não fiz assim não. Eu já fiz direto, ó, 10 está para x, assim como 20 está para 12. Tanto faz. Eu vou preferir simplificar essa razão de semelhança. Por 4, aqui vai ficar 5 para 3. Então, para descobrir os valores de x e de y, basta eu usar essa razão de semelhança. Então, vamos lá. 10 está para x, assim como 5 está para 3. 5x é igual a 30.
X vai ser igual a 30 dividido por 5, que vai dar 6. Ok? Facílimo, né? E o y, vou fazer a mesma coisa. Y é 15 para y. 15 está para y, assim como 5 está para 3. Então, 5y é igual a 45. Y, 45 dividido por 5, y vai ser igual a 9. Sim, Acertaram? eu fiz diferente, mas deu o Tá vendo que é resultado. questão fácil? Eu falei que vocês... Pronto. Gente, olha só. Leiam a questão. Ele está deixando bem claro. Ó. Calcule a razão de semelhança... desculpe, calcule a razão entre as áreas de dois quadriláteros semelhantes de perímetros 18 e 24 centímetros. Eu vou calcular primeiro a razão de semelhança entre esses perímetros. Vamos lá, a razão de semelhança entre os perímetros vai ser o perímetro do primeiro, que ele diz aqui porque ele quer respectivamente, e do segundo quadrado. Então vamos lá, do primeiro quadrado 18 para o segundo quadrado 24. Simplificando por 6, não é isso? Vai dar 3 para 4. Essa é a razão de semelhança entre os perímetros. Mas ele quer a razão de semelhança entre as áreas. Qual é a razão de semelhança entre as áreas? O que você falou, Eduardo. K ao quadrado. Quem é K? 3 quartos e vou elevar ao quadrado. A razão de semelhança entre eles é de 9 para 16. Por isso que eu queria fazer essa questão daí. Olha que questão boba. Não entendeu o que, Eduardo? Olha só. A razão de semelhança entre áreas é simplesmente K ao quadrado. Eu não tenho o que fazer. Eu calculei a razão de semelhança entre os perímetros, que vocês acabaram de ver. Razão de semelhança, eu vou pegar os lados correspondentes, ok? E vou colocar em forma de razão e simplificar. Nesse caso aqui eu tenho os perímetros, eu fiz a mesma coisa. Os perímetros são 18 e 24. Calculei a razão entre os perímetros, é essa daqui. E a razão entre as áreas é só pegar o K ao quadrado. Você mesmo me disse, K ao quadrado. Quem é K? Eu não encontrei o valor de K. K é 3 para 4. Eu vou pegar esse K e vou elevar ao quadrado. Só isso. Dois triângulos são semelhantes se e somente se os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. É diferente do que a gente acabou de ver? Ele só mudou a ordem. Mas é diferente? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar quem são os seus ângulos correspondentes. Então, ele já diz aqui, ó, o ângulo A corresponde ao ângulo D, eles são congruentes. O ângulo B corresponde ao ângulo E, eles são congruentes, medem 90 graus. O ângulo C e o ângulo F também são congruentes. Pronto, eu já tenho os ângulos correspondentes congruentes. Vou verificar se eles são, os lados correspondentes, eles são proporcionais. Pronto. Aí eu vou fazer aqui, ó, 6 para 3. 6 para 3, 8 para 4, não é isso? Aqui tem 5. Foi um erro. Aí ele corrigiu aqui embaixo, ó. Aqui é um 8. Estranho. Ai, ai. Bora lá. 8 para 4 e 10 para 5. E aí a gente vê que a razão de semelhança é 2. Aí eu pergunto para vocês agora. Qual é a razão de semelhança entre os seus perímetros? 2. 2. E qual é a razão de semelhança 4. entre as 4. suas áreas? Pronto. Acabou. Só isso.
Então, nesse caso aqui, eu tenho dois triângulos semelhantes. Eu fiz a verificação. Eles são semelhantes porque seus ângulos correspondentes são congruentes e seus lados correspondentes são proporcionais. Então, tem nada diferente do que a gente viu até então. Vamos continuando. E aí vem o teorema fundamental da semelhança de triângulos. E aqui é que a gente vai ter que ter cuidado para a gente não ficar aplicando o teorema de Tales. Porque a gente tem que enxergar que eu tenho... Vocês estão enxergando aqui aí essa figura, eu tenho dois triângulos. E quem são esses triângulos? Eu tenho que enxergar nessa figura esses dois triângulos. E é justamente isso que eu quero, para vocês não aplicarem de forma errada esse teorema fundamental da semelhança de triângulos. Ele não separou aqui, eu vou separar para mostrar para vocês. O primeiro triângulo é esse triângulo maior. É o triângulo ABC. Tá indo com atraso a tela, né? Deixa eu ver se está aqui acontecendo alguma coisa com a internet. Então, o primeiro triângulo é esse ABC. E o segundo triângulo é esse menorzinho que foi separado por essa linha aí em cima, que é o ADE. Então, eu tenho que, toda vez que a gente for fazer semelhança e tiver um triângulo, vamos dizer assim, embutido em um outro triângulo, eu tenho que ficar prestando atenção nesse detalhe. Quem são os ângulos correspondentes? E aí você vai observar o seguinte, ó, esse ângulo é correspondente a esse aqui, ó. Então, ó, o ângulo D corresponde ao ângulo B, eles são congruentes. O ângulo E corresponde ao ângulo C. Então, esse daqui. E o ângulo A é o mesmo nos dois casos, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos. Ok? E aí ele diz assim, além disso, temos o teorema de Tales. AD está para AB. E aí a gente vai ver aqui, ó. Esse teorema de Tales, a gente não pode aplicar. AD está para DB. Repare que ele pega do maior, ó, ou do menor, depende da razão, da forma que você vai aplicar. AD, ele aplicou do menor para o maior. AD está para AB, não é isso? Assim como AE está para AC. Então, repare que quando ele faz essa relação do teorema de Tales, ele faz a relação dos dois triângulos separados. Sim. Entenderam assim? Pronto. Então, ter muito cuidado na hora da gente fazer esses cálculos para a gente não pegar e fazer a razão de semelhança entre simplesmente o comprimento dos lados. Pode, por coincidência, dar até corretamente o resultado, mas não é o correto de se fazer. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Vamos lembrar dele. Lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos entre eles são congruentes, então eles são semelhantes. Então, dois triângulos que são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Como é que seria essa figura daqui, lado, ângulo, lado? Deixa eu colocar a tela em branco que é até melhor para poder desenhar. E aí eu vou mostrando para vocês, aí vocês vão acompanhando pelo livro.
Pronto. Eu tenho dois triângulos que têm dois lados correspondentes proporcionais. Quem são os dois lados correspondentes proporcionais? O lado AB, ó, é correspondente ao lado DE, do outro triângulo aqui. O lado BC, ele corresponde ao lado EF. E entre esses dois lados correspondentes que são proporcionais, eu tenho um ângulo compreendido entre eles, que é congruente. Então, ele diz assim, olha, se dois triângulos têm lados correspondentes proporcionais e os ângulos compreendidos por eles são congruentes, então eu tenho um caso semelhança lado, ângulo, lado. Então, só lembrando aqui o primeiro caso semelhança. Um outro caso de semelhança, a gente pode falar sobre os triângulos equiláteros. Onde eu tenho todos os seus lados correspondentes, RST, vou botar aqui ABC. Eu tenho todos os seus lados correspondentes, ó, RS corresponde ao lado AB, o RT corresponde ao lado AC, o ST corresponde ao lado BC. Então, nesse caso, eu tenho um caso de congruência lado, lado, lado. Isso só ocorre com os triângulos equiláteros? Não. Ok? Só foi um exemplo básico aqui. E um terceiro exemplo, o caso ângulo-ângulo. Se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes, congruentes, então eles são semelhantes. Esse ângulo-ângulo, eu posso ter, nesse caso aqui, um lado entre eles, ele também vai ser proporcional. Ele vai observar assim, ó. Vamos colocar aqui um triângulo retângulo. Então, por exemplo, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse ângulo. Logo, esse lado daqui vai ser proporcional a esse. Ele fala aí do caso AA, do caso ângulo-ângulo. Mas eu posso especificar que entre esses dois ângulos eu tenho um lado. Então, eu posso chamar que eles são congruentes pelo caso ALA. Lembraram desses casos de semelhança de triângulos? E vamos à parte boa. Vamos lá para os cálculos. Vamos aplicar aqui esse teorema fundamental de semelhança dos triângulos. Saindo aqui,